As verdades da fé são aquelas que podem ser conhecidas ou justificadamente criadas por causa da revelação divina, da palavra de Deus, da Bíblia, e são justificadas por terem sido reveladas por Deus. Essa frase do Miller é um bom pontapé inicial que eu queria dar com você nesse breve estudo sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Posteriormente, nós vamos falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Eu tenho visto muitas igrejas adotando uma posição estranha, para não dizer bizarra, acerca da palavra de Deus, dizendo coisas como a Bíblia contém a palavra de Deus, ao invés de dizer que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é produto histórico-cultural, quando a Bíblia ela possui inspiração e autoridade divina, dizendo que as escrituras ao longo dos anos foram sendo modificadas e, portanto, estiveram sujeitas a interpretações humanas, gerando desconfiança nas pessoas acerca do texto bíblico. Então, essa é uma questão extremamente importante. Nós, cristãos, precisamos estar prontos para responder à razão da nossa esperança. E a nossa fé em Cristo Jesus, tudo aquilo que cremos, as verdades da fé cristã estão baseadas na palavra de Deus, no que as escrituras nos dizem. Portanto, qualquer questionamento relacionado à Bíblia precisa ser prontamente respondido por nós. Então, responder questões como qual o cânon das escrituras, quais são os livros canônicos, ou seja, inspirados da Bíblia, existe alguma regra, algum critério para averiguar a canonicidade de um livro? Por que dizem que as escrituras são inspiradas por Deus, são palavra de Deus? Então, a gente precisa responder a isso. Na verdade, esse é um assunto extremamente importante para os cristãos, principalmente para aqueles que se apoiam na teologia reformada, herança da reforma protestante no século XVI, que tinha um grande apreço pela palavra, pela centralidade das escrituras em nossas vidas, entender de forma precisa a extensão e os livros que pertencem às escrituras são questões importantíssimas. Veja, se nós temos dúvidas se alguns trechos da Bíblia são ou não palavra de Deus, nós não vamos receber a palavra, a Bíblia, como autoridade divina absoluta sobre as nossas vidas. Nós vamos olhar para o texto bíblico com desconfiança, sem credibilidade. Ao longo da história, os cristãos confiaram na Bíblia, tanto quanto confiaram no próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o que significa esse termo cânon? Cânon significa vara reta, régua, regra, e quando a gente pensa nesse ponto acerca da Bíblia, nós temos os escritos, os livros que pertencem às escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e esses escritos se conformam à regra de inspiração e autoridade divina. Então esse assunto é bem importante quando a gente diz respeito ao que está ali nas escrituras. Porém, quando a gente fala de cânon bíblico, o que nós estamos tratando mais fundamentalmente é da reunião e da preservação dos livros que pertencem às escrituras para o nosso bem, para o bem do povo de Deus, durante todo o período da igreja. Eu vou trazer algumas informações históricas para falar sobre o cânon, né, a formação do cânon do Antigo Testamento, mas é preciso entender que a nossa confiança, a confiança dos crentes, dos cristãos, está baseada em nossa confiança na fidelidade de Deus. Nós temos sim as questões históricas, os argumentos históricos, mas nós baseamos nossa confiança ainda mais na fidelidade de Deus, pois nós temos a garantia de que Deus nos ama o seu povo, a sua igreja. Ele mesmo nos adverte sobre a necessidade e a urgência da palavra dele em nossas vidas. É quando nós lemos as escrituras que nós temos apresentado para nós a criação, a queda, a redenção, a consumação, aspectos importantíssimos para todas as pessoas, e é de suma importância que nós tenhamos a palavra de Deus, do próprio Deus, nas nossas vidas. Deus, o nosso Pai, controla toda a história. Deus não nos engana, Deus não falha, Deus não está alheio às coisas que acontecem com o seu povo. Ele não esconde nada daquilo que precisamos saber de maneira mais absoluta. Não há nada mais para saber acerca do que Deus tem a dizer a nós que esteja além da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. O cânon do Antigo Testamento, ele é igual ao cânon hebraico. O que a gente vê é uma diferença de divisão dos livros e de ordem. No cânon hebraico, você vai encontrar 24 livros.
e nesse cânon que a gente comumente tem acesso, né, do Antigo Testamento, ele vai seguir a versão da Vulgata e da Septuaginta com 39 livros, mas como eu disse, não há diferenças, há apenas uma diferença de ordem e de divisão, de modo a formar uma quantidade diferente de livros. O povo judeu não reconheceu mais nenhum escrito como tendo a mesma autoridade divina que o restante das escrituras depois do ano 435 a.C. Então, depois de Malaquias, não há mais nenhum outro escrito reconhecido pelo povo judeu como sendo de autoridade divina como o restante da Bíblia. E é importante ressaltar que a todo momento nós não estamos falando de imposição de livros na escritura, como se isso fosse uma determinação nossa. Os livros não foram impostos, mas reconhecidos, né? Então isso é importante ressaltar porque a Igreja Católica inseriu esses livros apócrifos. E nós não estamos, e nós trazemos justamente, né, os pontos que fazem com que esses livros não sejam inspirados e que não tenham a mesma autoridade do que o restante da Bíblia. Então não há imposição, o que há é reconhecimento dos textos que de fato são das Escrituras. Uma outra evidência é que no Novo Testamento, judeus, Jesus e os seus discípulos, das 295 vezes que ocorrem citações das escrituras do Antigo Testamento no Novo, não há referências a nenhum dos escritos após o ano de 435, não há referências a livros apócrifos, que podem sim ser fontes interessantes de história, de geografia, mas não estão sendo considerados possuidores da mesma inspiração e autoridade divina, como eu disse, em relação ao restante da Bíblia. Por isso que nós, protestantes, temos bastante desconfiança desses textos como sendo inspirados por Deus e, portanto, rejeitamos a sua autoridade divina. Nós temos os 10 mandamentos, que são a coleção mais antiga das palavras de Deus, e eles vão constituir o início do cânon bíblico. Depois disso, ao longo da história de Israel, nós vamos vendo outros livros sendo adicionados até o fim da escrita em 435 a.C. Então, o cânon vai sendo formado dessa maneira. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 livros iniciais da Bíblia, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles vão traçar a história da redenção desde a criação até Moisés, com destaque à aliança e aos alicerces legislativos de Israel. Depois nós temos os livros históricos, que no total são 12. Nós temos aí Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias, Esté, que vão retratar o movimento da nação durante toda a história na Terra Prometida. Temos os livros poéticos ou de sabedoria, talvez você saiba eles até de cor já, são 5, Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos. Eles vão tratar da sabedoria e da espiritualidade de Israel, e os profetas maiores e menores. Profetas maiores e menores não diz respeito ao valor desses profetas, como se um fosse melhor do que o outro, mas se trata da extensão de seus livros. De profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Dos profetas maiores, Oséias, Joel, Obadias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último profeta, né, Malaquias. E aí eu acho que ficou bem claro que para o cânon judaico-hebraico ficou muito bem estabelecido esses 39 livros, né? E a própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos ali Deus direcionando o seu povo com relação a isso. Mas na história também há vastas evidências acerca desses 39 livros do Antigo Testamento. E aí eu queria trazer esse aspecto histórico que eu acho que é super importante. Normalmente, quando as pessoas nos fazem perguntas sobre esse assunto, a questão histórica ela é importante ser pontuada. Então, nós temos uma literatura extra-bíblica, e aqui eu vou citar o apócrifo de 1 Macabeus, e olha que interessante, ele não é um livro que possui inspiração e autoridade divina, mas ele é uma fonte histórica interessante para a gente analisar, por exemplo, esse aspecto. No ano ali 100 a.C., aproximadamente, é descrito que, aparentemente, eles não conheciam ninguém que poderia falar como um profeta do Antigo Testamento, demonstrando, mais uma vez,
essa questão de que não há mais escritos após esse período reconhecidos como sendo parte do cânon do Antigo Testamento. Nós temos um historiador judeu do primeiro século importantíssimo, que era judeu e que confere a ele, portanto, aí o título de uma fonte fidedigna de informação, é o historiador Joséfo. E ele afirmou também que nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às Escrituras após 435 a.C., ou seja, nada foi acrescentado após Malaquias, que fecha o cânon do Antigo Testamento. Uma outra informação histórica, nós temos a literatura rabínica, onde eles vão afirmar que o Espírito Santo, em sua função de inspirador de profecias, tinha se afastado de Israel depois da morte dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E por isso, escritos posteriores a esse ano de 435 não foram aceitos pelo povo judeu como dotados de igual autoridade ao restante da Bíblia. Nós temos essa comunidade, que é uma seita judaica, que nos legou os manuscritos do Mar Morto, que forneceu muitas evidências importantes sobre o cânon judaico, sobre esses livros que pertencem ao Antigo Testamento, e nesses manuscritos não há referências a livros apócrifos, não há referências a livros escritos após o período, de fato, de 435. E temos a evidência também muito boa do Novo Testamento, né, que é uma evidência histórica também, Jesus e os judeus no Novo Testamento, tanto Jesus quanto os seus discípulos e os judeus também tinham essa perspectiva, e não há citações de apócrifos, nem por Jesus, nem pelos discípulos, nem pelos judeus. Reitero a informação que eu dei no início, nós temos 295 vezes o Antigo Testamento, né, sendo ali citado no Novo, e nenhuma dessas vezes os livros apócrifos são citados. E eu queria ler uma frase do Heber Carlos Campos Júnior, que eu acho que vai ser um bom complemento para o nosso estudo. Os autores bíblicos agiram sob a inspiração do Espírito Santo, que fez com que registrassem exatamente o que Deus queria que eles registrassem. E um ponto, parando por aqui, só para adicionar uma informação. Lembra que eu disse para vocês que nós temos ali os 10 mandamentos, e aí o restante dos escritos vão sendo adicionados, certo? E aí para ali o processo em 435. Então, ao longo de todo esse período, os autores bíblicos agiram sob a inspiração do Espírito Santo, que fez com que registrassem exatamente aquilo que Deus queria que eles registrassem. É isso que eu quis dizer quando dei aquela informação. E as palavras usadas pelos escritores não é matéria de indiferença. Embora seja correto dizer da palavra de Deus em palavras de seres humanos, no caso, o que ele está dizendo aqui, né, é de homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra, essas palavras humanas são as palavras que Deus escolheu, precisamente desse modo e não de outro. Deus disse o que quis dizer, e em qualquer caso seria incorreto chamar a Bíblia de livro de ideias inspiradas. E tem um outro trecho aqui também, na página 31, dessa Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que eu usei, né, como base para a gente poder fazer esse estudo aqui no vídeo, e ele também vai trazer mais alguns aspectos históricos, eu quero ler com você. A mais antiga lista cristã dos livros do Antigo Testamento que existe hoje é a de Melito, bispo de Sardes, que escreveu em cerca de 170 depois de Cristo. Quando eu cheguei ao Oriente, encontrei-me no lugar em que essas coisas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão, olha essa palavra, os livros do Antigo Testamento, avaliei os fatos e os enviei a ti. Eu gosto muito de olhar esses aspectos históricos, porque veja como a fé cristã não é misticismo, não é experiência. Eu tenho fé porque é fé. Não, é uma fé racional, é uma fé pensante, uma fé que avalia, que procura, que busca, que averigua, né? E aí, o bispo de Sardes, então, vai reiterar os nomes, né, dos 39 livros ali presentes do Antigo Testamento. Nós temos Eusébio também, olha, Eusébio cita também Orígenes, que teria confirmado a maioria dos livros do nosso presente cânon do Antigo Testamento, inclusive Esté, mas nenhum dos apócrifos é declarado canônico, e se diz explicitamente que os livros de Macabeus estão fora desses livros, ou seja, dos livros canônicos. Lá em 367 depois de Cristo, nós temos o grande líder da igreja, Atanásio, bispo de Alexandria, escreveu sua carta pascual e alistou todos os livros do nosso atual cânon, do Novo Testamento e do Antigo, exceto Esther. Mencionou também alguns livros dos apócrifos,
Porém, ele fez uma reiteração, ele disse que não são, na realidade, incluídos no cânon, mas indicado pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se uniram a nós e que desejam instrução na palavra de bondade. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Então, eu espero você lá. Vai ser uma jornada incrível, conhecer um pouco mais dos livros que pertencem ao Novo Testamento e ver as evidências e quais os critérios, né, para que esses livros sejam considerados possuidores de inspiração e autoridade divina como o restante das Escrituras.